E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é sobre o Nokia 2.3, falando dos prós e contras desse aparelho. Recadinho rápido aqui, gente, vocês não são obrigados a concordar tanto com os pontos positivos quanto os pontos negativos, certo? E a gente tem que respeitar aqui a categoria que está esse aparelho, que é um aparelho intermediário de entrada, tá? Não adianta nada falar, pô, ele só vem com tanto disso, mas poderia vir com isso, com aquilo, com mais aquilo, não sei o que. Aí a gente ele não seria mais um aparelho intermediário de entrada, seria um aparelho intermediário até intermediário premium. Então a gente tem que respeitar a categoria que está esse aparelho, que é um aparelho intermediário de entrada, um aparelho básico, tá, gente? Intermediário de entrada significa que é um aparelho básico, tá? Vamos lá. Ponto positivo, vocês podem até achar estranho, né? Mas eu vou dar o ponto positivo para 2 GB de memória RAM e 32 de armazenamento. Parece que o básico hoje aqui no Brasil, né, se tornou 2/32, que eu acharia que deveria ser 4/64. Então por isso que o ponto negativo vai para isso, né? Vai para esse quesito, que a Nokia deveria ter lançado também um aparelho com as mesmas especificações, só que com 4/64, igual alguns outros fabricantes fazem, né? Traz o mesmo modelo, só que com quantidade de memórias diferentes para o aparelho, tanto memória RAM quanto memória de armazenamento. Seria interessante se tivesse um aparelho com 4 GB 64, mas não tem. Então esse é o ponto negativo. O ponto positivo é que ele vem com 2/32, que é o básico, né? Mas poderia ter com o dobro de armazenamento e memória RAM. Ponto positivo, ele não é híbrido, tá, gente? O que significa isso? Que a gavetinha que fica desse lado aqui, que eu já mostrei no unboxing, você comporta 2 chips de operadora, você pega os seus 2 chipzinhos de operadora, coloca nele, e mais um cartãozinho de memória, né? Então você tem aí, você não precisa abrir mão do seu cartão de operadora em relação a você colocar um cartão de memória, tá? Um chip de operadora com cartão de memória. Então você pode utilizar aí sem problema nenhum, você utiliza aí suas 2 operadoras ou seus 2 números e mais o cartão de armazenamento aí, o micro SD. Ponto negativo, ele vem com Android 9. Não dá, Android 9 não, no mínimo 10, né? Mas enfim, veio com 9 e será atualizado para o 10. E poderíamos ter algo muito mais, muito melhor para esse aparelho se já viesse com 10 para atualizar para o 11. Mas enfim, veio com 9, ponto negativo, certo? Mas ele será atualizado para o 10. Então, ponto positivo, ele vem com uma tela de 6.2 polegadas, IPS no padrão aí na resolução HD Plus. Então, ponto positivo para isso. Ponto negativo, USB 2.0. USB 2.0, gente, não dá, né? Nem o básico do básico hoje poderia vir com 2.0. Deveria vir com o 3. O USB aí, seria o 3.0, que seria o tipo C, né? Que é muito mais rápido, tal. Isso aqui é tudo por conta de custo, tudo bem. Mas o USB deveria vir com USB do tipo C, né? Vamos lá. Ponto positivo, ele filma em Full HD, tá, gente? Então, pelo menos nisso, né? Filmando em Full HD, a gente ter uma experiência aí com a tela com a resolução maior, ao invés de filmar somente em HD. Ponto negativo, o preço. O preço desse aparelho, gente, ele é um aparelho básico, como falei para vocês, e sai aí no preço a partir de R$900. Eu ia falar 999, não, a partir de R$900, tá? Então é um preço alto, um custo-benefício que está aí ainda caro demais, né? Um custo-benefício não muito vantajoso, tá? Então tem que esperar baixar mais o preço. Para uns R$600 estaria bom? Estaria bom, até uns R$600 estaria, digamos assim, mais justo, né? E seria até melhor para todo mundo também, né? Mas R$900 está muito caro, né? Ponto positivo, e esse eu falo porque eu eu vejo e tenho certeza que os aparelhos têm que vir mesmo dessa forma. 4.000 mAh de bateria. Então, para mim, isso aqui tá bom demais. Não vou nem falar que deveria vir até com mais, tal, que 4.000 tá muito bom para um aparelho básico ainda por tudo que vem ainda, vir ainda com 4.000 ainda. Eu vejo que um destaque legal do aparelho seria a bateria. Depois a gente vai testar o rendimento dela quanto ao processador, certo? E o ponto negativo seria o processador,
o Helio A22, um processador bem básico, certo? Poderia vir com um processadorzinho melhor, sim, mas isso também impacta no custo do aparelho, entendeu? Mas poderia ter vindo aí com um processadorzinho um pouquinho melhor, né? Mas eu não sei como que é a eficiência desse processador quanto a gasto, a gasto de energia, certo? Então eu não tenho como falar para vocês. Se ele economizar bem a energia, a bateria vai durar bastante. Só que se não for uma performance tão boa assim, a gente vai ter um aparelho lento, entendeu? Então, do que adianta você ter um aparelho que dura pra caramba a bateria se ele é lento e ele não tá te agradando? Então, tem que ter mais ou menos um equilíbrio aí, né? Então, o processador leva um ponto negativo. Ponto positivo que para muita gente isso não vai fazer muita diferença é que ele vem com FM, tá? Ponto negativo é que ele não tem biometria. Isso é ruim, gente. Pelo menos uma biometria, né? Na parte de trás aqui com um botão físico tal que você toca, certo? No mínimo isso, mas não vem com a biometria. Vamos lá. Ponto positivo, né? Ponto positivo para ele aqui, que ele vem com pelo menos com os aplicativos básicos e não vem com aquelas tranqueiras, né? Aqueles aplicativos de terceiros aí, né? Aqui vem com os aplicativos do Google, depois eu vou fazer um vídeo só para falar dos aplicativos, né? E isso eu achei muito interessante, ao invés de vir com aplicativos de redes sociais, aquelas coisas todas, né? Vem só o básico e importante para você poder mexer. Se você quiser outros aplicativos, aí você pega e instala no aparelho, tá? Então eu achei isso muito legal. Outro ponto positivo é que ele tem câmera dupla, tá? Mas eu não estou falando da qualidade das câmeras, tá, gente? Câmera dupla na parte de trás, uma câmera frontal, certo? Mas são câmeras bem básicas e que me surpreenderam muito, tá, gente? Por ser um aparelho simples, as câmeras eu vi que o áudio pelo menos está melhor do que um outro básico que eu estou testando, que é o Samsung Galaxy A1. E a imagem, pelo menos, eu vi que está um pouquinho melhor do que o A1, tá, gente? Mas depois a gente vai fazer o teste para comprovar isso. Eu gostei das câmeras, como eu falei para você, apesar de ser um aparelho simples, as câmeras me agradaram até. Mas não são câmeras assim que são aquele espetáculo, aquela coisa linda, maravilhosa. Mas mesmo assim, você vê que tem a imagem, pelo menos, não é tão ruim assim. O áudio tem um pequeno sim, um pouquinho robotizado. Mas também não foi dos piores, tá? Mas não é o ponto forte do aparelho, as câmeras, tá? Vão tirar fotos até que razoáveis, sim, mas não exijam também tanto do aparelho assim. E alguns pontos que eu queria levantar com vocês aqui, que eu não vou falar nem ponto positivo nem ponto negativo, mas eu quero dar um destaque, é que ele vem com fone de ouvido, certo? Só que é do tipo chuveirinho, como já mostrei no unboxing. Vem com um carregador de 5 watts, um carregadorzinho bem simples, capinha, certo? Que, por exemplo, tem gente que fala assim, mas não precisa vir com capinha os aparelhos básicos. Eu já acho o contrário, tá? Eu acho que aparelho básico deveria vir com capinha. O aparelho top de linha, se quiser vem, seria opcional. O mais essencial para mim seria os básicos virem com capinha, tá? Mas enfim, cada um aí sabe quem deve agradar, né? Então, se a indústria prefere agradar os tops de linha e quem está comprando aparelho caro para vir com capinha, né? Deixa de agradar mais ainda as pessoas que compram os aparelhos simples, né? Eu só vejo que o aparelho como esse aqui, intermediário de entrada, todos deveriam vir com capinha, sem exceção. Mas enfim, cada um sabe o que faz. Ele tem aqui um botão na lateral, que é o botão do assistente do Google. Quando você aperta, vai ativar. Ativou o assistente do Google, tá? Eu achei desnecessário, mas enfim, né? Mas ele tem esse botão ao lado. Vem com Android One e o Wi-Fi dele é de 2.4 GHz. Apenas um microfone, tá? E o fone de ouvido e o alto-falante aqui ao lado. Beleza, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui!